Salve, salve, meninas e meninos do Titio Gugu. Estou aqui para fazer uma revisão a respeito de trovadorismo, que nós estudamos até então, desta que é a primeira escola literária da língua portuguesa. Eu destaquei a vocês anteriormente algumas informações acerca do contexto histórico do trovadorismo e os tipos de cantigas dessa escola literária. Então, relembrando um pouquinho do que já foi estudado anteriormente. O trovadorismo é a primeira manifestação literária da língua portuguesa ocorrida a partir do fim do século XII. Fim do século XII e início do século XIII. Pessoal, muita atenção. O início do trovadorismo coincide com o surgimento da língua portuguesa como língua diferente do latim, latim do qual o português, assim como várias outras línguas, deriva, certo? É um período também que coincide com a formação, a constituição de Portugal como Estado-nação, independente, politicamente falando, autônomo, politicamente falando, com uma organização social típica de um povo, que é o povo português. Então, surge o Estado-nação, surge a língua portuguesa e surge também uma expressão cultural dessa língua portuguesa, que é o trovadorismo. Tudo bem? Essa manifestação é constituída, sobretudo, de trovas, rimas ou cantigas, textos líricos feitos para serem cantados, marcada pelo sentimentalismo e pelo teocentrismo, típicos da cultura medieval. Essas duas características são típicas da cultura medieval. O teocentrismo é uma tendência a enxergar o mundo, a enxergar o ser humano, a enxergar a vida em si, tendo como foco Deus. Deus no centro da visão, da perspectiva, como foco principal da perspectiva do autor. Deus como centro da expressão do autor. Esse é o significado da expressão teocentrismo. Gustavo, é possível associar essa expressão à cultura medieval, que era teocêntrica, que era regida pela Igreja Católica Apostólica Romana? Sim, com certeza. Os poetas trovadorescos eram também sentimentalistas, como nós percebemos pelas análises das cantigas líricas, sobretudo. Essa é uma marca da cultura trovadoresca especificamente, em que os autores assumirão o amor como um amor idealizado, um amor em que o homem se coloca como um subordinado da mulher idealizada, da mulher desejada por ele. No caso de a mulher se expressar, ela se expressará como alguém que se sente incompleto pelo fato de seu amado estar distante de si mesma. Ou seja, a dependência da figura feminina do homem, do amado, do esposo ausente, do esposo distante. Tudo isso é a expressão de um sentimentalismo relacionado ao amor, que é uma marca registrada do trovadorismo. Tudo isso é sua revisão, ok? O marco do trovadorismo em Portugal é a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiroz, e os tipos de cantigas do trovadorismo são dois: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. É importante lembrar que as líricas se subdividem em dois outros tipos, de amor e de amigo, e as satíricas em de escárnio e de maldizer. Já estudamos isso. Aqui está o texto que nós analisamos primeiramente dessa escola literária, dessa manifestação literária, Cantiga da Ribeirinha. E aqui as características das cantigas líricas, de amor e de amigo. Muita atenção a isso que nós já estudamos, pessoal. Numa cantiga de amor, o eu lírico é masculino, numa de amigo é feminino. Numa cantiga de amor, a temática construída gira em torno da impossibilidade de realização amorosa. É um homem numa cantiga de amor que sabe que nunca poderá estar ao lado de sua mulher idealizada, desejada.
e é isso que ele vai trazer como tema construído, então, da sua expressão. E se houver a descrição do ambiente em que esse homem se encontrará, será, ou a mulher a qual ele se refere, será o das cortes palacianas, ou seja, palácios, castelos, lugares habitados por gente da aristocracia, ok? Numa cantiga de amigo, por sua vez, o eu lírico é feminino, é uma mulher expressando o que, Gustavo, como tema? A ausência do amigo ou a distância entre essa mulher e o seu amado. Muita atenção, amigo é um eufemismo, é uma suavização para esposo, para marido, para pessoa amada, o amado dessa mulher que se expressa, que vai expressar então a sua tristeza decorrente da ausência do amado, da distância existente entre ela e o seu amado. Tudo bem? A ambientação de uma cantiga de amigo, quando for apresentada, será construída a partir de elementos como os elementos campestres, ok? De pequenos sítios, ou elementos de vilarejos, lugares habitados então por gente simples, por gente de classe socioeconômica inferior à elite. Tudo bem? Quanto às cantigas satíricas, o que é importante destacar? Numa cantiga de maldizer, a crítica feita é direta, é explícita ao alvo da sátira, podendo haver, inclusive, uso de palavras chulas, palavrões, como foi analisado numa cantiga que eu destaquei para ilustrar, para exemplificar o que é uma cantiga de maldizer, que é uma cantiga pertencente a essa estrutura maior dos textos satíricos ou das cantigas satíricas do trovadorismo. Tudo bem? Uma cantiga de escárnio, por sua vez, pessoal, apresenta uma crítica indireta, sutil, podendo ser dotada de ironia ao alvo da sátira. É bom destacar que numa cantiga de maldizer, o alvo da sátira, o objeto da crítica do eu lírico é apresentado, é expressado, geralmente com o nome da pessoa explicitado ao longo dos versos. Numa cantiga de escárnio, isso não costuma ocorrer, tudo bem? Uma cantiga de escárnio, então, é dotada de ironia, é dotada de ambiguidade, é uma crítica mais sutil que se constrói, tudo bem? Numa cantiga como esta de escárnio. Para finalizar, então, a minha apresentação, eu vou analisar novamente duas canções que são Zero e Meu Cupido Gari, de Lineker e os Caramelos, e de Marília Mendonça, respectivamente, que são obras do Paz, obras do campo das artes musicais, do Paz de primeira etapa, e que nós analisaremos nesta aula como uma revisão, porque eu já fiz isso na aula anterior, a da live, a respeito de trovadorismo. Ou seja, nós vamos reler esses dois textos, essas duas canções contemporâneas, e vamos analisar esses dois textos, que são textos líricos, sob a perspectiva do trovadorismo, a partir do que nós construímos de conhecimento depois dessas aulas todas de trovadorismo, tudo bem? Então, muita atenção à leitura e à análise de Zero. A gente fica mordido, não fica? Dente, lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Peguei até o que era mais normal de nós e coube tudo na malinha de mão do meu coração. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Repetem-se as expressões ao longo desta música. Pessoal, se pudesse classificar essa canção como uma cantiga do trovadorismo, ela seria qual? Vocês responderam ao longo da aula anterior. Eu diria que, primeiramente, é uma cantiga lírica e não satírica. Por quê? Porque o tema abordado é o amor, ok? E existe uma nota de sentimentalismo fazendo parte desta canção de Lineker,
que foi apresentada junto com os Caramelos, tudo bem? O que permite inferir que ela não é satírica. Com certeza ela é lírica. A questão principal é, sendo lírica, é de amor ou de amigo? Nós não sabemos, inicialmente, quem é o eu lírico que se expressa nesta canção, qual é o gênero dele. É um eu lírico homem ou é um eu lírico mulher? Muita atenção, eu lírico e autor da canção são pessoas diferentes. É importante destacar isso para esta análise que nós estamos fazendo. No texto, o eu lírico não deixa claro se a pessoa a qual ele se refere é uma mulher ou é um homem. Não deixa claro tampouco se ele próprio é um homem ou é uma mulher. Então, para fazer a análise, será necessário notar outros aspectos do tema abordado nessa cantiga, outros aspectos, então, da constituição dessa canção, perdão, cantiga não, dessa canção, que nós tentaremos classificar à luz do trovadorismo. Então, o eu lírico não sabemos quem é, ou qual é o seu gênero, mas o tema abordado é o de uma relação amorosa que não aconteceu. Acredita-se, pode-se inferir desse texto que a pessoa amada desse eu lírico já tem estado com ele e que não está mais por algum motivo. Tudo bem? Então, por essa inferência, seria possível dizer que é uma cantiga de amigo e não de amor. O eu lírico nesta canção não fala a respeito da impossibilidade de realização amorosa. Ele fala sobre uma relação amorosa que já aconteceu e que, no entanto, não está tão bem quanto ele gostaria que estivesse, por conta de uma distância, talvez, existente entre o eu lírico e a pessoa amada. Percebam que o eu lírico fala de certas lembranças que ele tem com essa pessoa. Na segunda estrofe que eu destaquei, ele fala sobre pegar o que era normal de nós e constatar que esse normal coube numa malinha de mão do seu próprio coração. Essa malinha de mão que ele leva consigo porque está partindo. É certo afirmar que existe um distanciamento mencionado, existente entre essas duas pessoas. E ao final um pedido, deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Uma repetição que é típica também das cantigas de amigo. Então, esses elementos, o tema da distância, a rusga, a intriga existente entre a pessoa amada e o eu lírico e as repetições de certas expressões ao longo dessa canção permitem afirmar que é uma cantiga de amigo. Claro, se fosse uma cantiga composta durante o trovadorismo. Essa canção é uma canção contemporânea, de música brasileira contemporânea. Tudo bem? Importante destacar isso. Próxima análise. Meu Cupido é Gari, de Marília Mendonça. Meu Cupido é Gari, só me traz lixo. Lixo, lixo, você é prova disso. Lixo, lixo, você é prova disso. Esse Cupido é cego, tá demitido. Sua flecha não tem ponta e nem sentido. Cupido amador, uma decepção. Me trouxe um amor encomendado do lixão. Não me tratou bem, não me deu valor. Será que eu mereço esse tipo de amor? Só decepção para o meu coração. Cupido inconsequente, sem rumo, sem direção. Pessoal, cantiga lírica ou cantiga satírica? Cantiga satírica, certo? Porque o eu lírico não trata do amor em si, mas de uma crítica que ele faz à sua vida amorosa e as pessoas que passaram por sua vida e que foram amadas por ela. O eu lírico dessa música infere-se, é um eu lírico feminino, ok? Mas essa inferência não pode ser comprovada pelo texto. Não pode ser comprovada pelo texto porque o texto não deixa claro se o eu lírico é homem ou mulher, não deixa claro também quais foram as pessoas amadas por esse eu lírico, mas infere-se que seja uma mulher, por quê? Porque geralmente na nossa sociedade, na nossa cultura, quem fala coisas como não me tratou bem ou não me deu valor, será que eu mereço esse tipo de amor? Quem faz esse tipo de indagação costumam
por uma questão cultural, social, ser as mulheres. Então, por isso a inferência. Mas ela não fica clara se analisar somente o texto. Tudo bem? É possível dizer que essa essa canção que nós estamos analisando à luz do trovadorismo, seja uma cantiga satírica de escárnio ou de maldizer, se tivesse sido composta no trovadorismo, é claro. Seria uma cantiga de escárnio, pessoal. Por quê? Porque o eu lírico não usa uma linguagem chula, com palavrões, por exemplo. No máximo que se fala do cupido que esse cupido não tem ponta, que a pontaria, perdão, desse cupido não é boa, não tem sentido, que as pessoas trazidas por esse cupido são lixo, ou seja, não prestam, não têm valor, são pessoas desprezíveis, são pessoas descartáveis, ok? E a crítica, então, incide sobretudo a essas pessoas, principalmente a essas pessoas, mas também ao cupido, que, segundo o eu lírico, tem uma pontaria errônea. Então, não há linguagem chula, não há menção de um nome de uma pessoa especificamente ao longo dessa expressão, o que permite inferir que essa cantiga é uma cantiga de escárnio e não uma cantiga de maldizer. E essa é a análise, então, que se poderia fazer dessas duas canções, que são canções brasileiras, contemporâneas, à luz do trovadorismo. Essa é a reflexão, esse é o objetivo dessas aulas de trovadorismo: identificar o eu lírico, o personagem, compreender a temática desenvolvida por ele ao longo dos versos, já que nós estamos tratando de textos líricos, e identificar características que permitem classificar certos textos de acordo com cada uma dessas características. Tudo bem? E como tarefa de casa, então, depois de feitas todas essas análises, eu vou pedir para vocês realizarem esses 10 exercícios ao todo do livro 2, páginas de 184 a 186, exercícios de 1 a 5. Atenção, não é 1 e 5, é de 1 a 5 do livro 2. E depois mais 5 questões das páginas de 187 a 188. Também questões de 1 a 5. Livro 2, não livro 1, ok? Antes de encerrar a minha apresentação, pessoal, um destaque. Durante o trovadorismo, houve outras expressões literárias, mas não tão amplamente conhecidas em Portugal quanto as cantigas. Tudo bem? Então, seria possível falar, por exemplo, em novelas de cavalaria, sendo escritas ao longo dos anos 1300, 1400, no contexto de produção literária, cultural europeu. Em Portugal, essas novelas de cavalaria não foram tão conhecidas assim, tão amplamente difundidas, não se tornaram populares como se tornaram as cantigas do trovadorismo. Então, por isso é que se tende a analisar muito mais as cantigas do que as novelas de cavalaria. Mas o que é importante destacar dessas novelas de cavalaria? São textos narrativos, ok? Hoje seriam provavelmente chamados de romances e não de novelas, segundo a nossa atual categorização de gêneros textuais e de gêneros literários, ok? São textos narrativos de extensão longa, com enredo complexo, muitos personagens. Esses textos são escritos em prosa e não em versos, como os textos épicos que nós analisamos já em aulas anteriores, tudo bem? Com muitos personagens, a história acontece em vários lugares diferentes, como eu falei, tem uma trama complexa, e tudo transcorre num período de tempo relativamente extenso, ok? A temática costumeiramente desenvolvida nessas novelas de cavalaria é a de heróis cavaleiros medievais enfrentando reis tiranos, autoritários, em nome da justiça, em nome da coragem, em nome das suas donzelas amadas também. Importante destacar isso, que o amor e o sentimentalismo amoroso está presente também nas novelas de cavalaria.
e que o herói dessas novelas é um herói cortês, é um herói corajoso, é um herói honrado, é um herói justo, ou seja, é um ser humano muitíssimo idealizado, o protagonista dessas novelas de cavalaria. Tudo bem? Então, mencionando essas características gerais das novelas de cavalaria, só para vocês terem uma noção do que é esse tipo de texto. Mas geralmente o que se cobra de trovadorismo se reduz, se restringe às cantigas. Ok? Muito obrigado, senhores e senhoritas, pela atenção de vocês e até a próxima aula. Beijos!